Você está no canal Plenitude de Vida. Seja muito bem-vindo para poder caminhar comigo rumo à perfeita vontade de Deus para mim e para você. Hoje eu gostaria de abordar um assunto que ele não é muito agradável aos nossos ouvidos e principalmente na nossa experiência cotidiana. Eu gostaria de falar com você acerca do silêncio de Deus. Nós somos pessoas que gostamos de falar muito, de nos comunicar, de socializar. É por isso que essa quarentena, forçada ou não, ela está trazendo muitas questões delicadas, né, para cada um de nós. Nós não gostamos de ficar sozinhos, nós não gostamos de ficar isolados, nós precisamos de contato físico, nós precisamos de contato visual, nós precisamos de gente. Gente precisa de gente. Só que eu gostaria de tratar de um aspecto espiritual com você, com relação ao silêncio, o silêncio de Deus. Quando a gente faz perguntas, principalmente para Deus, lógico que a gente quer ter respostas. E somos muito, mas muito imediatistas. Nossa geração, essa que nós estamos vivendo hoje, é uma geração que antigamente a gente falava geração micro-ondas, né? Que é a resposta ali em 2, 3 minutinhos. Só que Deus é antes da fundação do mundo. Ele não está preso à geração, ele não está preso ao tempo. Ele se revela a nós através do tempo. Mas o tempo não pode prendê-lo. Então, Deus nunca fará conosco de uma forma que o sistema faz, de uma forma que as pessoas impõem para que Ele faça, porque Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer, quando quer e na hora que Ele quer. Só que nós vemos na Bíblia, que é a palavra da verdade, um silêncio de Deus, um silêncio duradouro, um silêncio que durou quase 400 anos. Eu estou falando do silêncio que teve entre Malaquias e o Novo Testamento, no nascimento de Jesus Cristo. Malaquias foi escrito há mais ou menos 450 anos antes de Cristo. E o povo de Israel passou por várias coisas durante esse período. E Cristo, quando nasceu, como diz a palavra, na plenitude dos tempos, ele veio para fazer nova todas as coisas. Mas existiu ali um período de silêncio de Deus. Não sei se você lembra, quando o povo estava no deserto e Moisés subiu para o monte para falar com o Senhor, nessa ocasião Deus estava passando para ele a lei dos profetas, onde ele escreveu com seu próprio dedo naquelas tábuas de pedra, que são os 10 mandamentos. Moisés ficou lá no monte durante 40 dias e 40 noites. E você lembra o que o povo fez? Se você abrir sua Bíblia lá em Deuteronômio 9, de 6 a 21, você vai perceber que Moisés estava falando com Deus, estava trazendo coisas novas, ele ia trazer coisas novas para Deus. Só que o povo estava ansioso demais. O povo falava e chegava para Arão falando assim: olha, vai saber lá o que aconteceu com esse Moisés. Ele foi para o monte e não voltou. 40 dias e 40 noites, tendo revelações da parte de Deus acerca de tantas coisas, do tabernáculo e acerca da lei de Deus. Essa lei que mostra para você e para mim quem nós somos. A lei existiu para que Deus nos mostrasse o nosso caráter, para que Deus mostrasse quem a gente verdadeiramente é na nossa essência por causa do pecado original. Mas o que aconteceu? O povo achou que Moisés demorou no monte com Deus e pediu a Arão para que fizesse um Deus para que eles pudessem adorar. E Arão fez isso, porque Arão se rendeu à pressão das pessoas.
a pressão humana, da necessidade das pessoas. Olha, eu escutei uma frase uma vez que depois eu fui ruminar acerca dela e eu queria que você escutasse também com bastante atenção. Muitas vezes Deus não vai se mover pela necessidade, mas por um propósito. A necessidade, ela tem sempre, nós sempre teremos necessidades. Mas Deus só vai te dar aquilo que você deseja ou precisa, se está dentro do propósito eterno dele para a sua vida e para a minha vida. Então não se mova também só pelas necessidades, mas se mova por um propósito, por uma direção específica de Deus. Voltando lá no povo, no deserto, eles acharam que Moisés demorou demais, 40 dias e 40 noites. E eles pediram um Deus para que eles pudessem adorar. E se você ler o texto, você vai ver que Deus fica irado com essa atitude do povo. E Moisés, sendo um homem manso, ele intercede pelo povo. Porque a vontade de Deus naquele momento era fazer de Moisés uma grande nação, assim como ele fez com Noé. Acabar com tudo e começar tudo de novo. Mas Moisés intercedeu pelo povo e Deus não os destruiu. Pelo contrário, deu uma nova chance para aquele povo que ele tinha já tirado do Egito e que estava ali murmurando no meio daquele deserto. Malaquias foi o último livro antes do Novo Testamento. E se você ler Malaquias, você vai perceber que é como se Deus estivesse colocando um espelho diante do povo, para que o povo refletisse acerca do relacionamento que eles estavam tendo com Deus, para que eles pudessem pensar se eles estavam servindo a Deus por amor ou porque eles estavam acomodados, acostumados com os rituais. E o interessante é que no último capítulo de Malaquias, o título está assim: O Sol da Justiça e seu precursor. Vamos ler esse texto. Malaquias 4, a partir do versículo 1 diz assim: Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrabaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que não venha e fira toda a terra com maldição. Essas foram as últimas palavras de Deus. E ele ficou em silêncio durante 400 anos, aproximadamente. Imagina, 400 anos só recebendo o silêncio de Deus. Durante um tempo, até o povo de Israel podia adorá-lo nos templos, mas chegou uma época em que os templos foram destruídos. O que tinha das escrituras, alguns pergaminhos, foram destruídos. E o povo ficou perdido. O povo estava com o silêncio de Deus, estava sem os seus templos para poder adorá-lo e sem a escritura.
para poder meditar. Imagina você, que tempo terrível. Mas Deus estava preparando o surgimento do sol da justiça, que era o nascimento de Jesus Cristo de Nazaré, aquele verbo que encarnou e se fez servo para salvar a sua vida e a minha vida. Todo aquele que crê que Jesus veio e foi enviado por Deus, que Jesus era o verbo vivo de Deus que se fez carne e viveu para morrer numa cruz, para resgatar a sua vida e a minha vida. Todo aquele que crê nessa realidade tem o direito de chamar Deus de Pai. Eu gostaria que a gente lesse e prestasse atenção em algo que eu vou destacar para você acerca de ser filho de Deus. Eu gostaria que você abrisse comigo em Romanos 8, a partir do versículo 14. E eu vou diferenciar para você dois tipos de filhos que no original nos traz o verdadeiro significado desse texto. Então, vamos lá. Romanos 8, a partir do versículo 14, diz assim: Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Por que não sabestes que o espírito da escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. E se somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. E se sofremos, também com Ele seremos glorificados. O que eu queria chamar a sua atenção é que nesse texto nós vimos filhos duas vezes. Mas no original, no grego, elas são diferentes. Lá no versículo 14, quando o Espírito Santo fala através do apóstolo Paulo que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, na tradução grega, esse filhos quer dizer huios. E o que quer dizer huios? São filhos maduros. Agora, quando lá no versículo 16 diz assim, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Esse filhos, no original, é teknon. E o que significa teknon? São filhos pequeninos, crianças. Quando o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, nós somos filhos teknon, filhos bebês que vamos crescer de glória em glória, de fé em fé e de vitória em vitória. Agora, quando somos guiados pelo Espírito de Deus, somos filhos huios, filhos maduros. Aqueles filhos que sabem esperar a hora certa de Deus, aqueles filhos que sabem respeitar o silêncio de Deus na sua vida e na minha vida. Esses são os filhos huios, são os filhos maduros, onde o apóstolo Paulo sempre fala. Quantas vezes eu tive que voltar e trazer para vocês, não o alimento sólido, mas o leite espiritual. Porque Deus espera de mim e de você uma maturidade espiritual. E esse é o lindo trabalhar do Espírito Santo na nossa vida, para que nos tornemos filhos maduros. Então, quando a gente se converte, nós somos filhos teknon,
filhos, bebês na fé. Então a gente ora e Deus logo responde. É algo tão lindo. A gente quer falar com todas as pessoas, a gente fica maravilhado com as coisas que Deus vem fazendo na nossa vida. A gente lê um texto de manhã, quando é de tarde, algo testifica e aquela coisa vai fluindo tão maravilhosamente. E a gente ora e Deus vem como de uma forma online, né? Pra gente pegar uma linguagem mais moderna. Deus é tão online, mas de repente, depois de uma certa caminhada com o nosso Senhor, ele começa a ficar em silêncio. Ele começa a não responder na hora que a gente quer. Ele começa a não agir da forma que nós estamos esperando. Sabe por quê? Porque ele quer transformar eu e você de filho teknon para filho uios, maduros, guiados pelo Espírito de Deus. É por isso que precisamos, muitas vezes, que Deus fique em silêncio, para que a gente possa ouvir o silêncio de Deus, para que a gente possa buscá-lo mais, para que a gente possa mergulhar na palavra da verdade. E a gente começa a perceber que sim, durante toda a existência humana, Deus fez silêncios para ensinar o povo. Da mesma forma que Moisés ficou 40 dias e 40 noites lá naquele monte conversando com o Senhor, onde ele escreveu com o dedo de Deus a lei. Jesus também ficou 40 dias e 40 noites sendo tentado por Satanás antes dele começar o ministério de 3 anos e meio aqui na Terra. O silêncio de Deus. Posso te falar uma coisa? Tem guerras e batalhas que vai ser só você e Deus. Assim como foi com vários personagens da Bíblia. Para que você chegue a ser uios, filho maduro de Deus. Tem algumas batalhas que você vai guerrear sozinho. Não sozinho de tudo, porque nós temos o corpo de Cristo que intercede por mim e por você. Nós que fazemos parte da família de Deus, que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Mas eu falo do secreto. Tem orações, tem batalhas, tem conflitos internos, que é só você e Deus. Sabendo sempre que a palavra da verdade nos garante que Jesus está o tempo todo intercedendo por nós, à direita de Deus, num alto e sublime trono. Mas para que você transforme de glória em glória, de fé em fé e de vitória em vitória, de teknon, filho, bebê, para uios, filhos maduros. Existe sim um silêncio de Deus, aonde ele vai fazer com que você o busque, o adore, não pelo que ele faz, porque ele vai parar de fazer algumas coisas, mas pelo que ele é, e que você possa descobrir a cada dia quem Deus é, como ele se revela, por que ele se revela, e você vai descobrir algo lindo. Deus é amor, e por isso ele deu. Por isso ele deu o seu único filho, para que eu e você tenhamos plenitude de vida. Eu espero do fundo do meu coração que essa palavra tenha edificado você e que tenha gerado no seu coração um desejo de ser guiado pelo Espírito de Deus, de ser filho uios, e não somente ter o direito de ser chamado de filho, o que já é uma maravilha, mas há uma grande diferença em ter o direito de ser chamado de filho e ser guiado pelo Espírito de Deus, que é o Espírito Santo.
que Ele mesmo, o próprio Espírito, gere em você esse desejo de ser guiado por Ele. Porque nós não tropeçamos nas grandes pedras, a gente tropeça nas pequeninas. E muitas vezes um tropeço faz a gente cair de forma que é muito difícil de levantar. Que você seja edificado por essa verdade, por essa boa nova de que Deus quer que, além de você ser filho, você se torne um filho maduro, guiado pelo Espírito dele. Ok? Eu preciso que você dê o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e compartilhe esse vídeo para todas as pessoas que você deseja abençoar. E eu te encontro no próximo vídeo, porque aqui nós estamos rumo à perfeita vontade de Deus, para que alcancemos a plenitude de vida que há em Cristo Jesus. Ok? Tchau, tchau, até a próxima!